E você já chegou perto de uma plataforma de foguete? Cara, a gente teve a oportunidade de chegar aqui do lado do centro aqui de lançamento de Alcântara, onde é feita a operação do Rambit Nano da Innospace. Então vamos dar uma olhada como é que é. Lembrando, é um foguete de cerca de 20 metros, mais ou menos do tamanho de um Electron da Rocket Lab, e tem uma estrutura bem bacana aqui para fazer toda essa operação. Então aqui é a parte que faz o levantamento do foguete, né? Eles levantam ele da horizontal para a vertical e fazem toda essa preparação, né? Depois tem o abastecimento e tudo mais. Alguns detalhes interessantes, aqui em cima tem 3 lâmpadas aqui que são alguns LEDs que mostram a preparação do foguete antes, durante, né, ali bem na hora do lançamento. Então dá esses detalhezinhos bacanas, sem contar o grafismo aqui todo da Innospace, preto e branco, que é bem estiloso. Pode parecer uma plataforma simples perto do que a gente tem com o Starship, eventualmente com o Falcon, mas tem uma série de tecnologias que são colocadas aqui para fazer toda a operação de um foguete, ou seja, ele tem que conseguir ser abastecido, desabastecido, consegue controlar todos os outros consumíveis como nitrogênio, hélio, por aí vai, outras coisas que são necessárias para que um voo aconteça, tá? Então isso aqui foi todo um investimento que foi feito pela Innospace para poder operar com mais frequência aqui no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, tá? Então vou chamar aqui o Arthur da Innospace para falar um pouco mais. Arthur, muito bom você tá aqui com a gente, já falamos em outro vídeo aí um pouco sobre o Rambit, queria que você contasse um pouco disso tudo e se isso aqui agora fica aqui mesmo, né, em Alcântara, como que funciona essa parte da operação da Innospace. Legal, antes de mais nada, o que você tá achando do solzinho de Alcântara? Maravilha, né, cara? Eu com essa cor aqui maravilhosa. Que a gente tem um sol para cada um. É. Mas é muito bom. Bom, gente, acho que fazer um contexto primeiro rápido. Para quem viu a última operação do Rambit TLV, não era essa plataforma, era uma plataforma bem diferente. Então ela trouxe pra gente muitos aprendizados que a gente trouxe como mudanças e atualizações. Então essa plataforma, por exemplo, ela pega o veículo por cima, né? A outra ela pegava o veículo por baixo. Então tinha que pegar um guindaste e colocar ele em cima. Então basicamente essa plataforma ela foi para simplificar a operação de integrar o veículo nela e levantar ele. Então aqui a gente vê que tem algumas garras, essas garras são elas que travam o veículo, então a gente tem um transportador que você mostrou no outro vídeo lá, ele chega aqui de ré, ele entra aqui, essas garras estão abertas, a gente levanta o veículo com um pórtico e aí as garras pegam e levantam ele. E aqui vocês conseguem ver várias tubulações passando por ali, né? Então a gente tem ali tubulações de oxigênio líquido, a gente tem tubulações de nitrogênio líquido. E a gente tem mostrar ali um pouquinho. Vamos ali. Lá. E a gente tem tubulações de metano líquido. Então só para mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, ó, se você olhar aqui antes, você consegue ver que tem 2 caminhos diferentes, tá vendo? A gente fez esses caminhos diferentes porque a gente quer separar o oxigênio do metano. Tá. Então um desses caminhos, ele vem o oxigênio e o outro caminho vem o metano. Legal. Então esses caminhos são separados para você não ter contaminação entre combustível e oxigênio. Ajuda a não no caso de alguma coisa. Então aqui são algumas linhas criogênicas que a gente tem, né? Esses aqui são resfriadores que a gente usa o nitrogênio líquido para resfriar o oxigênio e o metano antes de chegarem no foguete. E no fim das contas acaba gastando até mais nitrogênio do que o restante, porque tem que ficar operando praticamente o tempo todo. Porque você vê, o calor aqui ele é bem intenso. Então a gente precisa desse sistema para garantir que o que está chegando lá está líquido. Já esse aqui é basicamente um tanque de água pressurizada bem grande que a gente utiliza para o nosso sistema de supressão acústica, que ele fica ali embaixo, a gente chama também em inglês de water deluge, né? Sim. Então basicamente a gente tem um sistema pressurizado aqui, ele joga água pressurizada através dessas tubulações e aí na hora antes do foguete decolar, a gente tem um banho de água ali bem... Ajuda a não dar vibração e também a não destruir o tanto pad, né? Acaba dando uma conservada no equipamento como um todo. Vamos mostrar lá a temperatura. Mostrar lá Vamos passar lá. Vamos lá. Olha só, e aqui é a saída dos gases do Rambit, né? E sai água aqui também, certo? Sai bastante água. Então, você tem ideia do volume de água pro lançamento? Olha, aquele tanque ali, ele tem 10 mil litros e ele acaba em uns 20 e poucos segundos. Nossa, a descarga é absurda, né? É uma vazão bem alta. Então aqui tem todo esse sistema que dá pra ver bem aqui as linhas, né, de abastecimento, tudo, né, também. Então toda a parte dos consumíveis também. Então isso tudo tem que ser isolado termicamente, até para não ter perda, né, para não ficar perdendo no meio do caminho. E assim melhora essa operação, né? É legal que dá para ver tudo novinho aqui, né? O pad de concreto foi feito recentemente. Interessante que a gente tá, né? E você, Arthur, trabalhou aqui já há um bom tempo. A gente tá aqui do lado do pad do VLS, né? Sim. Então, aqui, né, a famosa torre de Alcântara, né, que é o edifício de integração também, né? Então... E vai ser usado para o VS50 e para o VLM também. Então vão reaproveitar essa parte, né? Então, que é uma parte da história importante do Programa Espacial Brasileiro, tá aqui. Sim, com certeza. E do lado, né, de vocês, né? Bem pertinho da gente. É o antigo com o novo junto, né? Bem no estilo que acontece lá fora, que, né, você tem o LC-39B com o SLS e o do outro lado com o Falcon 9 e depois o Starship, né? Sim, então, é uma oportunidade bem legal, porque
a gente vê um pad de perto assim não é comum. Chegar perto de um pad dessa forma é bem... Você sabe mais do que todo mundo como é complicado. Então ver essa estrutura que a InnoSpace fez aqui, que agora é fixa essa parte, agora certo? É fixa, é. Então... Essa estrutura, ela foi feita para 2 veículos, para o Rambit Nano e para o Rambit Micro. Sim. O Rambit Micro, ele é muito parecido ali com o que vocês viram, só que ele tem um terceiro estágio, um kickstage. Sim. Então essa plataforma ela já é pensando nele. Inclusive esses SPDA aqui, essas torres de produção com descarga atmosférica já foram feitas pensando no micro também. Ah, é por isso que eles são mais altos. As torres foram vocês que fizeram também? A gente que fez o projeto, né? A gente contratou. Mas sim, foi a gente da InnoSpace do Brasil aqui. As torres em cinza, elas eram da última operação. Tá. Só que aí, como a gente mudou o posicionamento da plataforma, aí a gente colocou algumas torres a mais porque a gente viu a necessidade de fazer algumas outras proteções nessa região. É que muita gente pergunta, o que são essas torres? Tem que falar toda vez que é para-raio, né? Que se fala SPDA, é um nome bonito. Sistema de produção, descarga elétrica. Não, gente, é um para-raio. Gigante. Gigantesco, né? É alto pra... Tanto que ali é até um exagero, né? A quantidade. Tem os para-raios ali e ainda tem o grid em volta, né? É que ali é uma galera de Faraday. Então, ainda tem a galera de Faraday, né? Então é bem mais robusto ali, né? Nesse ponto. Vamos lá ver os tanques? Vamos ver o nosso tank farm lá. Tem os tank farms aqui também, que ficam separados, de propósito, tem até uma barreira aqui também de proteção justamente para isso, certo? Eu vou contar por que surgiu essa barreira, que não é uma coisa que você normalmente vê, mas tem uma justificativa para isso. Normalmente, no centro de lançamento, você não vê os tanques estarem protegidos por uma barreira. Por quê? Isso aqui, a gente fez todo esse projeto baseado numa norma do DOD, que é uma norma que tem, acho que o número é 6055, se não me engano, que ele fala sobre centros de lançamento, só que fala sobre explosivos de forma geral. E o que acontece é que quando você tem um espaço grande o suficiente, você pode deixar os tanques a uma distância do launchpad que você não precisa. Barreira, só que aqui o nosso espaço ele era limitado. Então, para a gente poder fazer o nosso launchpad aqui, a gente criar uma tank farm, né? A gente tinha que criar uma barreira de produção. Senão ia ser muito longe também, né? E aí encarece pra caramba também, né? E aí, não só encarece, mas aí suas linhas criogênicas ficam mais distantes. Sim. Você tem mais perda de carga, você tem mais perda de líquido. A bomba tem que ser mais potente. Isso, então é mais fácil construir um muro. E aí esse muro, ele tem vários requisitos. Então ele tem requisito de altura, ele tem requisito de espessura, ele tem requisito de formato. Né, o tamanho o concreto é quase 1 metro. Então, tipo, tem vários requisitos para esse muro e você vai ver que tem um outro ali que é uma barreira antifogo. Ele é um outro muro, só que ele é para separar o tanque de LOX do tanque de metano, porque eles são incompatíveis. Sim. Então, só um pouquinho, né? Só um pouquinho incompatível, tanto que queima, né? Então a gente tem distância de segurança, tem formato de muro, tem espessura, altura. É legal, porque aí você já entra num padrão internacional ali, internacionalmente reconhecido, para fazer vários tipos de operação que às vezes o cara fala, pô, você tem um lançador aqui que não atende isso, eu não vou pôr minha carga aqui, né? Então... Sim, pelo menos a gente pode falar que a gente seguiu a DOD. Exatamente, que aí você vai ter uma operação mais ampla, né? Que você vai... Sim. Então vamos lá ver, vamos do outro lado agora. E o legal é que todo esse projeto aqui dessas barreiras, posicionamento dos tanques, posicionamento da SPDA, a altura da SPDA, a distribuição aqui das linhas, né, que a gente dividiu de um lado para o outro, foi a gente aqui na InnoSpace do Brasil que fez o projeto. Pô, que bacana. Então ver tudo pronto foi muito legal. Orgulhoso, né? Fica orgulhoso. E agora a gente está aqui na Tank Farm, né? Onde os propelentes são armazenados e depois mandados para lá. Então, conta um pouquinho, Arthur. Você que ajudou a projetar isso aqui. Então... Legal. Bom, aqui, como você me falou, né, a nossa tank farm é onde a gente armazena os propelentes antes de colocar eles lá no foguete. Então, por exemplo, hoje esses tanques eles já estão carregados. Esse aqui é um tanque que ele armazena nitrogênio líquido, a gente comentou um pouquinho para que ele é usado, né? Aquele ali é o nosso tanque que a gente armazena oxigênio líquido, a gente tem 2 para isso. E esse menorzinho é o tanque que a gente armazena metano líquido, no caso é LNG, né? Gás de efeito natural. E toda essa região aqui, ela foi projetada e pensada para receber um caminhão. Então você vê que aqui tem uma área muito grande. Sim, de manobra, né? De manobra, para os caminhões poderem chegar e fazer o abastecimento do nitrogênio, do metano e do oxigênio lá do outro lado. A gente teve que separar também. Uma coisa interessante aqui que você vê, tem sistemas de combate a incêndio aqui. Sim. Na verdade, isso aí não é exatamente um sistema de combate a incêndio. Porque, por exemplo, metano, você não combate incêndio com água. Sim. Você não pode jogar água se você tiver um vazamento de metano. Isso aqui é basicamente um sistema que ele refrigera o tanque. Então, se a gente tiver um incêndio ao redor daqui... Ele contém para não pegar ali, né? Perfeito. Você pode ver que são um tipo de sprinklers, assim. Então, ele mantém o tanque frio para que a gente não tenha que um incêndio cause uma explosão no tanque. Entendi. E aí, uma coisa interessante, não sei se dá para ouvir, mas tem um barulhinho soltando. Esse barulhinho é porque, como essas coisas são criogênicas, elas ficam o tempo todo evaporando, né? Soltando. Só que o metano, a gente não pode ficar evaporando para o ambiente. Exatamente. O oxigênio e nitrogênio é o que a gente está respirando. Sim. Então, o metano, a gente
precisa daquele bico de fogão gigante ali. A boca de fogão mesmo, né? Que o nome disso é um flare. Uhum. Então, basicamente, todo esse metano que evapora, ele fica sendo acumulado ali. Na hora que chega numa certa pressão no tanque, ele joga lá pro flare, aí o flare liga e aí ele faz um fogo ali e descarrega. E quando estiver carregando o tanque, vai ficar aceso o tempo todo, aceso o tempo todo. Curiosidade, tá, gente? Vocês ficam perguntando se tá pegando fogo no foguete ou não. Isso é normal, tá? Se usa metano e hidrogênio, então nem se fala, né? Então eles ficam queimando esse resto de propelente que está gaseificado, justamente para não ter aumento de pressão dentro do tanque e explodir. Tá? Então tem essa troca que é feita, né? Tudo que está dentro tem o gradiente de temperatura, né? Então aqui fora tá 30 graus, lá dentro tá menos 100 e pouco, né? Menos 160. Menos 160, então você tem uma amplitude térmica gigantesca. Então vai ter coisa que vai ebulir ali e você vai ter que mandar embora. A SpaceX, por exemplo, com o Starship, eles reciclam isso, que é um trabalho absurdo de se fazer, mas a quantidade, né, justifica. Mas 99% da indústria faz exatamente isso aqui. Então você vê o New Glenn fazendo isso, você vê o Vulcan fazendo isso. Relativity também. A Relativity Space faz, então tem que fazer esse tipo de coisa por questão de segurança. Até, né, você estava comentando, né, tem uma barreira gigantesca aqui, né, no tanque de metano, né? Essa é a parede corta-fogo que eu comentei, ela é uma parede feita para aguentar 2 horas de chama direta. Caraca. É baseado na NFPA 55 americana, que é justamente para a gente separar metano de oxigênio. Que isso aqui é uma bomba, né? Uma bela de uma bomba, por sinal, né? Porque a reação é muito simples, né? De metano com oxigênio líquido, né? Então, a chance de você ter uma detonação e ignição é muito... Às vezes você não precisa nem de centelha, tem autoignição, né? Sim. A SpaceX descobriu isso da pior maneira, né? Eles tiveram uma explosão debaixo do pad, porque por incrível que pareça, o pad ele é todo aberto, só que se você joga muita pressão de gás lá dentro, ele vira um... Sim, ele vira uma bomba. Ele contém, né? O que entra é muito maior do que o que sai. E aí deu uma autoignição e estourou embaixo do pad. Por sorte não explodiu tudo, né? Mas já deu uma boa danificada no pad. Então tem que fazer esse tipo de coisa para evitar acidente, para ter segurança de que a operação possa acontecer sem danificar nada, sem machucar ninguém, principalmente, porque esse é o principal ponto. Normalmente no setor espacial você acaba aprendendo da pior forma. Exatamente. Então, assim, é uma operação muito bacana, legal ver que isso aqui tá vindo para ficar, vendo agora, né, no chão, né, estando aqui mesmo. É bem interessante ver o investimento que a InnoSpace está fazendo nessa operação, ver que também a InnoSpace do Brasil, né, o braço da InnoSpace aqui no Brasil está fazendo bastante coisa também, para que a gente tenha com frequência o lançamento, né? Não é só o lançamento agora, daqui 5 anos e por aí vai, não, tem uma frequência de empresas que estão querendo fazer lançamento, né, com o maior volume, né? Por exemplo, a Rocket Lab está avançando para ter bastante lançamento, que venham outras empresas que há mercado bem interessante para esses microlançadores no mundo e, né, a demanda por satélite não para de aumentar e ainda mais que tendo cargas brasileiras. Então, lembrando que o lançamento do Rambit infelizmente não vai acontecer agora, né, no mês de novembro, quando está gravando esse vídeo, mas se tudo se mantiver aí, acontece no mês de dezembro, estaremos aqui de novo, né, Arthur? Com certeza. Dessa vez para ficar mais tempo, né? Que a gente vai ver o foguete de pé no pé. Exatamente, ele não está aqui porque ele está sendo trabalhado, a parte, né, de aviônica que eles estão ajustando, né, para poder deixar ele pronto. Por isso que ele não está aqui. Nosso objetivo inicial era ver ele aqui no pad, mas acabou não acontecendo. De qualquer forma, a gente tem uma oportunidade única de ver essa estrutura. Lembrando, loja do fogueteiro, specialty.com.br, você vai encontrar miniaturas de foguete, quem sabe do Rambit no futuro breve. Também a nossa garrafa térmica do Starship lá que pode ajudar. Esse agora tava precisando da garrafa térmica. Cara, com esse calor eu tô querendo aqui uma água, tá no sol aqui, tá puxado. E lembrando que estão participando do concurso da Series Space para que eu me torne um astronauta voando num foguete que é mais ou menos o tamanho do Rambit, né? O New Shepard é o tamanho do Rambit. Pô, aí você tem que levar um adesivinho nosso, alguma coisa assim, Se vocês deixarem comigo, eu levo, cara. Beleza, combinado. Então, assim, entra lá no aplicativo da Sarah, link na descrição, cria lá o seu perfil bonitinho, ajuda a gente, só de entrada você já vai ajudar a gente com a pontuação, junto suas Space Dust, seus emblemas, mais pra frente vai ter votação e a gente vai precisar do seu apoio. Estamos com quase 4.000 pessoas lá já dando suporte ao Space Orbit, venha você também. Beijo no seu coração, deixa seu like, até mais, tchau. Valeu, Arthur!